perguntaram bastante sobre isso. Nutri, como que eu faço para me blindar meu sistema imune, para mim não pegar esse corona, para mim ter uma imunidade tão boa? Como que eu faço? Fala, pessoa saudável, tudo bem? Que bom te ter por aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto que foi muito debatido e até hoje ainda é, que é a questão da imunidade. Nesses tempos de pandemia foi a mensagem que eu mais recebi, não só dos meus pacientes, mas de outras pessoas que me acompanham ali no Instagram também. Então, se você não me acompanha, me segue lá, @nutri.tamaragomes. E aí, tem alguns pontos que a gente deve pensar antes mesmo de pensar em algum alimento específico ali para imunidade. O primeiro ponto é o seguinte: a gente tem que ter, no geral, uma boa alimentação. Você tem que estar muito bem nutrido para que seu corpo funcione, corretamente. Porque se falta nutrientes, se falta vitaminas e minerais ali, provavelmente você vai começar a ter um déficit, uma carência nutricional. E em algum momento ali, alguma parte ali do seu corpo pode ser que não funcione de maneira adequada. Ok? Então, muitas vezes as pessoas ficaram desesperadas, começaram a usar própolis, limão e tal, e achava que já estava tudo bem, tudo resolvido. Mas na verdade não, a alimentação não é apenas um alimento específico que você toma um dia ou outro que vai ali melhorar aquele quadro. É um conjunto de ações que você vai fazer ao longo do dia, e quanto mais constante você mantém, melhor vai ficando. É igual um atleta. Um atleta, ele não tem que treinar, não tem ali os dias que ele treina, e pratica aquele esporte ali que ele tem que fazer. É a mesma coisa na alimentação. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, mais perfeito fica ali. Bom, mas e aí, Nutri? Será que tem alguns alimentos específicos, Aquela história de vitamina C, realmente ela é boa ou não? Como que é? O que acontece? A vitamina C realmente é uma vitamina que auxilia muito ali na questão do sistema imunológico. Mas o que poucas pessoas sabem é que a gente consegue suprir bem a necessidade de vitamina C através da alimentação. Não sendo necessário ali ficar fazendo aquela suplementação daquelas cápsulas ali, daqueles comprimidos efervescentes ali. Então, por exemplo, se todos os dias você come entre 2 laranjas ali, tem uma alimentação bem equilibrada, bem colorida, muito provavelmente você já está batendo a dosagem diária que você precisa estar consumindo de vitamina C, ok? Mas além da vitamina C, a gente também tem que atentar a algumas outras vitaminas e minerais, que muitas pessoas às vezes esquecem, às vezes focam muito em um item e esquecem dos demais itens ali que também devem ter e receber toda a atenção necessária. Por exemplo, o ácido fólico, que a gente consegue encontrar ali nas sementes, nos feijões, o selênio, que além de ser um super antioxidante, ele também participa ali de várias partes do processo ali da formação de alguns hormônios tireoidianos, que regulam o nosso metabolismo, então é importante a gente sempre estar incluindo. O selênio a gente encontra no arroz, nas castanhas ali também. O zinco também é outro mineral que é muito importante a gente ter atenção a ele, consumir na quantidade certinha. E a gente também encontra ele nas castanhas e nas carnes ali também. O magnésio que a gente encontra nos folhosos verdes escuros, na beterraba também tem. O magnésio também ele é muito importante nessa parte do sistema imunológico. Mas não só para o sistema imune, esses minerais e essas vitaminas também têm papel importante em outras funções do nosso corpo. Como, por exemplo, o magnésio ele é importante para a contração muscular, certo? Mas o que a gente também tem que ter em mente que para melhorar esse aporte da imunidade, a gente também tem que estar comendo ali uma boa carga de alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios. Quais alimentos, Nutri? Dá um exemplo para mim. A cúrcuma, que é o famoso açafrão, aquele temperinho amarelinho, certo? Ele é muito antioxidante, muito anti-inflamatório. Então agora nessa época aí de reforçar o sistema imune, nessa época que entra frio e às vezes a gente começa a gripar muito, então a gente tem que antecipar isso e já começar utilizando esses tipos aí de alimentos. O gengibre, ele é um potente antioxidante, anti-inflamatório. Ele é tão bom que até na pós-atividade física
ele ajuda muito na recuperação muscular ali. Então a gente pode estar fazendo ali um chazinho de gengibre à noite, tomando, pode fazer um shot de manhã com gengibre, tá utilizando todos os dias logo ao acordar pela manhã. O alho também, então o alho a gente consegue utilizar ele nos temperos, na carne, no arroz, no feijão ali, na salada, né? O alho também ele é um potente anti-inflamatório e antioxidante. O brócolis, né? E além de tudo, o brócolis também é rico ali em magnésio, que vai, né, tá fortalecendo ainda mais o nosso sistema imunológico. As frutas vermelhas, então, por exemplo, a acerola, que também é riquíssima em vitamina C, o morango, né? Eles são alimentos que, além de anti-inflamatórios e antioxidantes, eles também podem conter ali alguns outros nutrientes que são chaves também nesse processo de melhora da nossa imunidade. E não podemos esquecer dos peixes que são ricos em ômega 3. Esses peixes, pessoal, são aqueles peixes que a gente encontra lá no fundo do mar. Por exemplo, a sardinha, o salmão, né? Só que aí tem um detalhe, porque às vezes quando a Nutri passa uma suplementação de ômega 3, alguns pacientes acabam comprando aquele que é de origem vegetal, como por exemplo, a linhaça tem, a semente de chia tem, só que quando a gente consome esse ômega 3 proveniente ali de origem vegetal, a gente não absorve ele tão bem quando a gente está consumindo aquele que vem do óleo do peixe, né? Que vem do peixe mesmo, da sardinha, do salmão, ou até mesmo ali que vem da cápsula, né? Que é feita a partir do óleo de peixe. Então, é importante ter essa atenção, porque quando a gente consome o que vem de origem animal, a gente está melhorando, né? Tá tendo uma melhor absorção, aproveitando mais aquele ômega 3 ali. E o ômega 3, além dele ser um potente anti-inflamatório, que vai melhorar muito nessa questão da imunidade, ele também está relacionado a vários outros benefícios ali. Então, pessoas que desejam emagrecer, ele é muito bem-vindo, porque ele ajuda a desinflamar ali. Para aquelas pessoas que estão com triglicérides altos, colesterol elevado, então ele também é muito interessante. E também para a memória, para o cognitivo, né? Ele também tem uma potente ação nessa questão da memória aí. E outro ponto que, voltando, né, um pouco aquilo que eu falei logo no início do vídeo. Não adianta a gente incluir esses alimentos se o restante da alimentação não tá ok. Não adianta nada você levantar de manhã, pegar um limão, que é rico em vitamina C, misturar com a cúrcuma, misturar ali com o própolis, ou até mesmo ali também com o gengibre, fazer um shot, tomar aquilo em jejum de manhã, se o restante do dia sua alimentação não for bem. Porque o que mais prejudica o sistema imunológico é uma má nutrição. São esses alimentos muito, né, ultraprocessados, como por exemplo, essas bolachas, né, que a gente consome, esses produtos que tem muita gordura trans, que tem muita gordura ali saturada, né, tem muito açúcar ali adicionado, são alimentos que não faz tão bem para a nossa imunidade nem para a nossa saúde no geral. Então, quando tiver o hábito de consumir esses itens, tenta maneirar, né, reduzindo aos pouquinhos a quantidade, incluindo ali alimentos mais naturais, porque às vezes, né, a gente complica a nutrição. A gente acha que tem que comer uma plantinha que nasce lá no Japão, alguma coisa que às vezes está muito impossível. Mas na verdade não, a nutrição é alimentação de verdade, é alimentação ali in natura. E falando um pouquinho aí do própolis, ele também é muito importante nessa etapa aí da imunidade, porque também tem esses fatores de ser antioxidante, ele é antibactericida, e além da imunidade, o própolis também pode te ajudar na sua saúde intestinal e também no sono, que são outros dois fatores que a gente também tem que ter muita atenção, porque não adianta nada você ter ali uns nutrientes certos, mas se o seu intestino não está funcionando de maneira adequada. Então, se o seu intestino não está conseguindo ali absorver esses nutrientes, então você está comendo, mas não está absorvendo. Então, se você não absorve, ele não vai fazer a função que ele deve desempenhar ali dentro do seu organismo, ok? Então, tem que ter atenção na sua saúde intestinal para ver como que tá ali. Hoje em dia é muito normal, eu sempre encontro no consultório pessoas ali que têm desbiose intestinal, pessoas que soltam gases fétidos, pessoas que têm flatulências, que têm constipação, ou às vezes tem tipo um quadro de diarreia, né? As fezes ali não saem muito consistentes. Então tudo isso aí é um sinalzinho que o intestino não está funcionando bem. Então, antes de tudo, a gente tem que tratar esse intestino aí
pra gente não só ter essa melhora da absorção de nutrientes, mas também que o intestino ele é uma barreira protetora. Nele a gente tem as microvilosidades. O que são essas microvilosidades, Nutri? O nosso intestino é como se fosse essa junção aqui da nossa mãozinha, certo? Então, nesses pedacinhos aqui, nesses espaçozinhos, é onde a gente passa os nutrientes, né, os alimentos ali, os itens que são precisos para o nosso corpo. Quando a gente tem uma desbiose, esse intestino, ele tipo abre, sabe? Então ali, na medida que ele abre, ele deixa de ser uma barreira protetora e começa a passar ali algumas coisas que não deveriam, que teriam que ter ido embora junto com as fezes, começam a passar e você absorver aquilo ali. Então por isso que é importante a gente ter atenção na saúde intestinal. E no sono também, porque no sono é onde a gente faz toda a produção hormonal, a regulação hormonal. Então o sono ele tem tanto poder de interferir que ele pode interferir até no seu processo de emagrecimento. Por exemplo, se você ali não dorme bem, a chance de ao longo do dia você sentir mais fome é muito maior. E se você não dorme bem, provavelmente você ali se estende num estresse crônico, né? Começa a ter uma elevada produção de cortisol, o que também é prejudicial para a saúde intestinal. Então, se você não dorme bem, não produz os hormônios adequados, provavelmente ali sua imunidade também não vai estar lá, essa coisa toda, e isso também vai interferir no seu intestino. Isso interfere no seu intestino também interfere na sua imunidade. Deu para entender? É um ciclo vicioso, uma coisa interfere na outra, então tem que estar tudo muito bem ali alinhado. Outro ponto que hoje em dia também eu recebo muito no consultório, e agora com essa época de pandemia foi assim, a coisa que mais apareceu, foi a questão da ansiedade. O tanto de gente que tá ansioso, que fica preocupado porque na notícia passou isso, na notícia passou aquilo outro, tá faltando isso, todo mundo fica em casa ou sai de casa, né? Tá uma loucura, a gente não sabe, tem hora nem o que tem que fazer. Bom, esse quadro da ansiedade, a gente tem que fazer primeiro uma avaliação se realmente é ansiedade ou se a pessoa está ociosa, porque às vezes acontece da gente estar ocioso, né, principalmente nesse período de quarentena, ter que ficar em casa, às vezes a gente faz tudo, né, e faz até 2, 3 vezes tudo que tinha que fazer, mas mesmo assim, ó, que chega o final da tarde já não tem nada para fazer, só fica em casa e isso é agoniante às vezes. E observa se realmente é ansiedade mesmo, e a gente tem que fazer ali algo para tratar essa ansiedade. Um ponto muito importante, com certeza, é a terapia, tá? Procurar um profissional psicólogo ali para te ajudar a entender o que está causando essa ansiedade. Mas na nutrição, a gente também tem alguns alimentos que são muito poderosos para essa questão. Um chá que eu recomendo, caso você não tenha nenhuma restrição, não seja mamãe, não esteja, né, grávida ou tenha alguma restrição com chás, né? É o chá de camomila ali, de camomila, de melissa, que são chás calmantes que te ajudam a relaxar. Mas, Nutri, eu não posso tomar chá, não gosto de chá, tem algo que eu posso fazer? Tem sim. Você também pode estar ali utilizando de sucos, como por exemplo, suco de maracujá, melhorando o consumo ali de alface, que a alface também ajuda nessa questão da ansiedade, te deixar mais calminho. E o principal de tudo é melhorar a alimentação como um todo e sempre estar avaliando sua qualidade de sono e de intestino, porque isso também pode estar interferindo na sua ansiedade, te deixando ali mais ansioso, porque se faltam alguns nutrientes específicos, o negócio complica. Também para a questão da ansiedade, o consumo de ovo, de banana, de aveia, também são alimentos ali poderosos que auxiliam muito nessa questão do controle da ansiedade, certo? E no mais também, para manter uma boa nutrição nesse período, tem que ter atenção e tomar cuidado com as compras até mesmo no supermercado. Se você deixa para ir lá no mercado com muita fome, provavelmente você vai trazer um tanto de besteira no seu carrinho, ok? Então é importante você respirar fundo, planejar, ter uma lista ali certinho do que você deve comprar e já depois do almoço, depois do lanche, do café da tarde, né? Para você ir lá estar realizando as suas compras, tá bom? Tudo de maneira bem tranquila ali, para você não comprar muitas besteiras, porque se compra besteira, né, tá em casa no armário, você fica ocioso, você vai tender a querer comer aquelas besteiras. Porque muitas vezes a gente confunde a fome não só com a sede, porque os receptores são muito próximos, então às vezes o sinal que tá mandando ali é de sede, mas você vai lá e acha que é fome. Mas também a gente confunde a fome com a vontade de comer. Às vezes você está um pouco ocioso, ou até mesmo ansioso e fica quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que, você acaba que vai lá e desconta na comida.
Então, se você vai no mercado e compra umas besteirinhas, provavelmente nesse dia você vai comer todas elas de uma vez. Então, é importante ter essa atenção, tá bom? Bom, essa é a mensagem principal que eu queria passar aqui pra vocês. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, só mandar uma mensagem pra mim, que a gente vai estar fazendo mais vídeos aí sobre os temas que você quer estar vendo aqui no canal, tá bom? E um forte beijo, um forte abraço. E fique bem nutrido para ficar longe dessa Covid-19, tá bom? Beijo, até a próxima!